Rolê SP. Peça imersiva As Palavras da Nossa Casa estreia hoje na Casa das Rosas, dia 17 de janeiro, com inspiração nas obras do cineasta Ingmar Bergman, né? Situada nos anos 50, a trama acompanha a relação dolorosa entre uma filha e uma mãe que estão mergulhadas em várias mágoas e precisam passar por isso. Os espectadores assistem tudo isso de vários cômodos diferentes da Casa das Rosas, como se realmente estivessem nas residências dos personagens da peça. Por isso, hoje a gente conversa com a Adriana Câmara, né, que interpreta a Eva, a filha na história, e também é responsável pelo roteiro e pela direção. Adriana, boa tarde, obrigado por conversar com a gente, viu? Boa tarde, Matheus, boa tarde, ouvintes. Olha, muito bacana ter você aqui com a gente hoje para falar um pouco mais sobre esse seu trabalho. E de cara, o que mais impressiona é, fora toda essa parte da imersão, é essa questão de a peça ter sido inspirada, né, de certa forma, no trabalho do Ingmar Bergman, né, que é responsável por vários filmes reflexivos e filosóficos durante as décadas de 50, 60 e 70. Eu queria que você, né, que cuidou da dramaturgia de tudo isso, da direção e também interpretou a Eva, contasse pra gente como que essa adaptação foi feita da sua parte, né, o que você utilizou diretamente da obra do Bergman como inspiração para essa peça. Então, Matheus, a peça se baseia mais na Sonata de Outono de Bergman. Uhum. Inclusive, os personagens são da Sonata de Outono. A gente só tirou uma personagem, mas os outros 3 são da Sonata de Outono. Mas a gente também tem elementos de outros filmes dele, como Morangos Silvestres, Através de um Espelho, Gritos e Sussurros. Então, vários elementos entram no nosso texto. Vários elementos de outros filmes, mas a base mesmo é Sonata de Outono. Legal. Quem me ajudou também com o processo de adaptação foi Glau Gurgel, que também está atuando na peça. Ele, como ele é cantor também, ele ajudou muito na parte da adaptação das referências musicais. Olha só que legal. Bacana, né? E eu queria saber um pouco mais agora, né, Adriano, sobre o seu processo de preparação para interpretar a Eva, né? Como você mesma disse, né, vocês tiram um personagem, né? Vocês se baseiam livremente aí nessa obra do Bergman, e você se baseou em alguém, alguma experiência pessoal que você teve, ou até mesmo alguma personagem do próprio Bergman para criar a Eva para essa peça? Não, bom, meu processo de trabalho é sempre a partir do texto. Depois que o texto está construído, então eu vou dando as nuances que eu gostaria de dar, ou de acordo com o texto, a partir da interpretação do texto. Mas claro que não dá para evitar de algumas coisas que a gente passa na vida entrarem na maneira como a gente fala ou age em cena, né? A gente não é tão separado assim. Mas o trabalho é sempre a partir depois do texto construído. Legal, bacana. Né, é bom você até mencionar essa questão do texto sendo construído, né, porque você foi responsável pela dramaturgia e também pela direção, além de interpretar a Eva, né, nessa peça. Como que foi para você conciliar tantas responsabilidades aí ao mesmo tempo? Foi a primeira vez que você fez um trabalho assim, né, cuidando de todas essas partes, né, da atuação, da direção, do roteiro? Já fez isso outras vezes e eu queria que você comentasse, né, os desafios que você teve fazendo isso. Olha, não é pouco trabalho, não. Eu já estou um pouco acostumada, porque nas 3 temporadas do espetáculo anterior da gente, que também era imersivo, se chamava Tio Ivan, que era adaptado de O Silvânia de Chekhov, eu também fiz a adaptação do texto, dirigi, produzi, atuei, cenografei, fiz o figurino, que é muito parecido com o que eu estou fazendo agora também, sabe? Nossa! Nós somos uma companhia pequena, então... ou a gente acumula funções ou a gente não faz o espetáculo. Né? Nós não somos muitos integrantes na companhia. E afinal, eu gosto muito de dirigir, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de atuar, então não é sofrido o acúmulo dessas funções. Olha, bacana, bom ver como você leva isso numa boa, né? Porque realmente a gente estava até se olhando aqui e parece um baita de um desafio para você, né? E claro, é muito difícil a gente falar sobre intencionalidade de obras, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, Adriana? Sobre a mensagem que você está tentando passar para o seu público com essa peça, né? Você fala, a sinopse fala muito, né, de uma filha e de uma mãe, né, que passa
passam por alguns problemas, né? Então, que tipo de mensagem você quer passar para as filhas, para as mães lá fora, né? E claro, né, para o público em geral que for assistir aí a sua peça? Eu acho que a principal lição que a gente toma assistindo essa peça é que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que está passando na cabeça do outro. Então, às vezes, a mãe tá cobrando e está exigindo de você uma série de coisas pro seu bem, mas você acha que isso é um tormento, sabe? E por outro lado, muitas vezes a mãe precisa também se dedicar à carreira, não pode dedicar só à família, e isso para os filhos pode ser uma coisa terrível, porque eles se sentem abandonados. Então, nessa peça a gente vê os dois lados, porque você tem tanto ver as queixas da filha, como você vê os argumentos da mãe, de modo que a gente é tudo muito humano e é tudo muito parecido com situações que a gente vive até hoje na vida da gente, sabe? Essa pressão de seguir a carreira, mas ainda ter que se dedicar à família, as cobranças que a gente faz com relação aos filhos e com relação aos pais, tudo isso é muito presente o tempo inteiro na vida da gente. Sim, é algo que qualquer um consegue se identificar, né? Essa que é a parte bacana de tudo isso. E também a peça, ela impressiona muito por essa questão da imersividade, né? Todo mundo dentro da casa mesmo, né? Dos cômodos. E eu queria saber de você, isso sempre esteve na sua mente quando você pensou em produzir essa peça, né? Você pensou já que faria de uma forma mais imersiva, ou foi algo que foi evoluindo conforme o texto foi ficando pronto? E claro, né? Que tipo de desafio você está enfrentando com isso, né? Saindo de um palco comum e indo aí para Casa das Rosas e utilizando mesmo a Casa das Rosas como até mesmo um outro personagem, né? Um cenário aí que é bem diferente. A pesquisa do Núcleo Teatro de Imersão é uma pesquisa justamente de trabalhar com espetáculos imersivos. Esse é o nosso segundo. E o primeiro também a gente circulava por 3 espaços, que já chegou a ser na Casa das Rosas e também foi 2 vezes, 2017 e 2019 foi também na Oswald de Andrade e 2018 na Casa das Rosas, e era também circulando pelos espaços. A diferença agora é que entre um espaço e outro não há quebra na ação, não há elipse de tempo, nada. A peça, o espectador acompanha a peça em tempo real. É como se 1 hora na vida do espectador é 1 hora na vida dos personagens. Então não tem pausa na ação nem no caminho entre as salas. Olha só. E a peça foi concebida desde o início para ser imersiva. Desde quando eu estava trabalhando o texto, eu já reduzi a quantidade de espaços do filme para que houvesse menos espaços e a gente conseguisse integrar aqui na Casa das Rosas. Olha, legal. Existe algum tipo de cuidado que vocês estão tomando nesse sentido, né? Eu não sei, por medo de que as pessoas toquem alguma coisa, estraguem alguma coisa do cenário. Existe algum cuidado que vocês estão tomando para que isso não aconteça, para que não atrapalhe, por exemplo, durante alguma apresentação? Olha, isso nunca aconteceu. Mas geralmente a assistente de palco avisa antes pro público, quando ele vai entrar, que não mova as cadeiras do lugar, que não... Acho que ela nunca nem precisou dizer para não tocar em nada, porque ninguém nunca tocou mesmo, não. O pessoal, essa peça é imersiva e itinerante, mas ela não é interativa. Então, que é até bom para o espectador tímido, que não gosta que interajam com ele. Porque você entra na casa, você testemunha como se você fosse uma mosquinha no móvel. Você testemunha daquilo tudo, sabe? Você observa, mas você não interage. Olha que bacana, muito legal, muito bacana, de verdade. Essa aí é a Adriana Câmara, que interpreta a Eva, né, nessa peça As Palavras da Nossa Casa. Adriana, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer por você conversar com a gente. Também queria te deixar um espaço para você fazer um convite para o nosso ouvinte poder conferir a sua peça. Bom, ouvintes, As Palavras da Nossa Casa está em cartaz na Casa das Rosas, nas sextas-feiras em 2 sessões, às 18h30 e às 20 horas. Os ingressos estão sendo vendidos no Simpla, no site simpla.com.br, Simpla SYMPLA. E estão todos convidados. E, Matheus, muito obrigada pela entrevista. Olha, eu que agradeço de verdade, Adriana, parabéns pelo seu trabalho. Vou conferir, valeuzão, um grande beijo pra você e muito sucesso, viu?
Grande beijo, muito obrigada. Valeu então, ó, fica o convite pro nosso ouvinte aí, por favor, vai lá apoiar o trabalho, né? A gente sabe como nossa cultura tá precisando cada vez mais de apoio aí, né? A cultura nacional. Então, esta Adriana Câmara que interpreta a Eva, a filha na história e também responsável pelo roteiro e direção da peça imersiva As Palavras da Nossa Casa, lá na Casa das Rosas. Rolê SP.